Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje, eu quero dividir com você uma história difícil, daquelas que a gente guarda por anos, achando que vai esquecer. Mas tem coisas que o tempo não cura. Prepare-se, porque talvez você se reconheça nesse relato. Era uma segunda-feira de março quando minha vida virou do avesso. Eu estava no trabalho, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, quando recebi uma ligação que gelou meu sangue. Do outro lado da linha, um policial militar me disse com uma frieza que jamais vou esquecer: "Senhora, preciso que a senhora venha até a delegacia. Seu filho, de 17 anos, faleceu há 1 hora em um acidente de moto." Meu mundo desabou naquele instante. Meu João, meu menino, minha vida inteira. Morto? Como assim morto? Eu tinha falado com ele no café da manhã, tinha dado um beijo na testa dele antes de sair para o trabalho. Como ele podia estar morto se ainda sentia o cheiro do shampoo dele no meu nariz? Saí correndo do serviço, nem pedi licença ao patrão. Dirigi feito louca pelas ruas de terra da nossa cidade, chorando, gritando, pedindo a Deus que fosse um engano. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um infarto ali mesmo, no volante daquele Gol velho que mal conseguia subir as ladeiras. Na delegacia, o delegado me recebeu com aquela cara séria de quem já deu muitas notícias ruins na vida. Ele me mostrou uma carteira de identidade toda ensanguentada, uma bermuda jeans que eu reconheci na hora. Era do meu João mesmo. Me mostrou fotos do acidente, do corpo. Eu não conseguia olhar direito, mas era ele, tinha certeza. Como isso aconteceu? Eu perguntava entre soluços. Ele nem sabia andar de moto direito. O policial me explicou que João tinha pegado a moto emprestada de um amigo, perdeu o controle na curva da Ponte Velha e bateu num poste. Morreu na hora, disse ele. Nem sofreu. Nem sofreu. E eu que ia sofrer pelo resto da vida? Como é que um menino de 17 anos morre assim, do nada, numa segunda-feira qualquer? Que tipo de mãe eu era que nem sabia que meu filho tinha saído de casa com uma moto? Assinei os papéis todos tremendo, autorizei a liberação do corpo, marquei o velório para quarta-feira. Saí dali destruída, sem chão, sem rumo. Como é que eu ia chegar em casa e ver o quarto dele vazio? Como é que eu ia explicar para os vizinhos, para a família, para mim mesma? Mas quando cheguei em casa, vocês não fazem ideia do que me esperava. Quando abri a porta de casa, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, escutei um barulho vindo do quarto do João. Meu sangue gelou. Seria ladrão? Seria minha cabeça já enlouquecendo de dor? Peguei a vassoura que estava encostada na parede e fui devagar pelo corredor, o coração disparado. Empurrei a porta do quarto dele devagarzinho e... lá estava meu filho, deitado na cama, dormindo que nem um anjo, com o ventilador ligado e aquela cara de sono pesado que ele sempre teve desde pequeno. Vivo, respirando, roncando baixinho do jeito que sempre roncou. Eu fiquei parada ali na porta uns 5 minutos, só olhando, sem conseguir processar o que estava vendo. Como assim ele estava ali? Eu tinha acabado de sair da delegacia, tinha visto a carteira dele ensanguentada, tinha assinado o papel de liberação do corpo. Será que eu estava ficando maluca? Será que a dor tinha me feito perder a cabeça? João, eu chamei baixinho. Ele não acordou. João, falei mais alto, e ele abriu os olhos devagar, espreguiçando como sempre fazia. Oi, mãe, que horas são? Ele perguntou, coçando os olhos. Nossa, você tá com cara de quem viu assombração. Gente, eu não sabia se ria ou se chorava. Meu filho estava ali, vivo, inteirinho, reclamando que eu tinha acordado ele. Mas e a delegacia? E o acidente? E os papéis que eu assinei? João, onde você estava hoje de manhã? Perguntei, ainda sem acreditar. Aqui, mãe. Dormi até agora. Por quê? E você não saiu de casa? Não pegou moto emprestada de ninguém? Ele me olhou como se eu tivesse pirado de vez. Que moto, mãe? Você sabe que eu tenho medo de andar de moto. E além do mais, tô sem dinheiro nem pra gasolina da bicicleta. Foi aí que caiu a ficha.
Alguém havia se passado pelo meu filho. Alguém estava usando o documento dele. Mas como? Quando? E mais importante, quem era o menino que tinha morrido naquele acidente? Corri até a cômoda do João e abri a gaveta onde ele guardava os documentos. A carteira de identidade não estava lá. João, cadê sua carteira? Ah, mãe, eu perdi faz uns 3 meses. Lembra que eu te falei? Ia tirar a segunda via, mas você sabe como é, procrastinação. 3 meses? Um menino tinha ficado 3 meses com a identidade do meu filho e agora estava morto. Mas quem era ele? Por que estava com o documento do João? E mais importante, será que alguém ia acreditar em mim quando eu voltasse naquela delegacia para dizer que meu filho estava vivo? Olhei para aquele menino ali na minha frente, meu João de 17 anos, e pensei: quantas mães neste exato momento estão procurando por um filho que não voltou para casa? Se você está acompanhando essa história até aqui, por favor, se inscreva no canal e deixe um like. Histórias como essa precisam ser compartilhadas e sua interação me ajuda a continuar trazendo esses relatos reais para vocês. Sentei na beirada da cama do João, ainda tremendo, e expliquei tudo o que tinha acontecido. Ele ficou branco que nem um papel. A gente se olhou e teve o mesmo pensamento. Precisávamos voltar naquela delegacia, mas quem ia acreditar numa história dessas? Mãe, você acha que eles vão achar que a gente está mentindo? João perguntou, e pela primeira vez vi medo nos olhos do meu filho. Medo de que não acreditassem, medo de que pensassem que ele estava fugindo de alguma coisa. Peguei meu celular e liguei para a delegacia. Quando o delegado atendeu, eu disse: doutor, eu preciso falar com o senhor urgente. É sobre o caso do João. Ele me interrompeu. Senhora, a documentação já está toda pronta. Pode buscar o corpo amanhã cedo. Não, doutor, o senhor não entendeu. Meu filho está aqui comigo, vivo. Do outro lado da linha, só silêncio. Depois, uma risada seca. Senhora, eu entendo que a dor às vezes faz a gente ver coisas, mas... Doutor, eu não estou vendo coisas. Meu filho está aqui do meu lado, respirando. Alguém estava usando o documento dele. Mais silêncio. Depois, uma voz mais séria. A senhora pode vir aqui agora e traga seu filho. O caminho até a delegacia foi tenso. João ficou calado o tempo todo, nervoso, mexendo nas mãos. Eu dirigia pensando em todas as possibilidades. E se não acreditassem na gente? E se achassem que a gente estava escondendo alguma coisa? E se o João fosse preso por usar identidade falsa, mesmo ele sendo a própria pessoa? Quando chegamos lá, o delegado olhou para o João como se estivesse vendo um fantasma. Chamou outros 2 policiais, pediu o documento com foto, comparou com a carteira ensanguentada que estava em cima da mesa. Isso é impossível, ele murmurou. É o mesmo rosto, a mesma pessoa. Foi quando um policial mais novo falou: delegado, e se o menino que morreu era um morador de rua? Esses meninos às vezes acham documento perdido e ficam usando. Pela primeira vez em horas, senti um alívio. Fazia sentido. Algum menino havia achado a carteira do João e estava usando a identidade dele. Mas quem era esse menino? Onde estava a família dele? Alguém não estava procurando por ele? Preciso que vocês me ajudem a descobrir quem é o verdadeiro dono desse corpo, disse o delegado. Uma mãe está aí fora sem saber que perdeu o filho, enquanto outra quase enlouqueceu pensando que tinha perdido. Naquele momento, minha dor se transformou em algo diferente. Não era mais desespero pela perda. Era angústia por uma mãe desconhecida que não sabia que seu filho não ia voltar para casa. Quantas vezes isso acontece no nosso país? Quantos meninos anônimos morrem sem identidade enquanto suas famílias os procuram desesperadamente? O que aconteceu depois mudou não só a minha vida, mas a de outra família, que nem imagina que essa história existe. O delegado decidiu refazer toda a investigação. Pediu para examinar melhor o corpo, procurar por tatuagens, cicatrizes, qualquer marca que pudesse identificar o verdadeiro dono daquela vida perdida. E foi aí que descobriram algo que mudou tudo. O menino tinha uma tatuagem pequena no pulso direito, escrita Maria, com uma letra meio torta, dessas feitas em casa mesmo. Tinha também uma cicatriz antiga no joelho esquerdo, bem grande, como de quem caiu de bicicleta quando criança. Essas informações foram divulgadas na rádio local e nos grupos de WhatsApp da cidade. Não demorou nem 2 horas para uma mulher aparecer na delegacia, desesperada.
Dona Conceição, uma senhora de uns 50 anos, lavadeira, que morava num bairro afastado. Ela chegou chorando, segurando uma foto amassada de um menino sorrindo. "Esse é meu neto, esse é meu Mateus", ela gritava, mostrando a foto para todo mundo. "Ele saiu de casa há 3 dias dizendo que ia procurar trabalho na cidade e não voltou mais." Gente, quando vi aquela mulher destroçada, entendi o que eu tinha sentido horas antes. A diferença é que a dor dela era real, definitiva. Seu Mateus, de 16 anos, realmente não ia voltar para casa. Dona Conceição contou que criava um neto sozinha desde os 8 anos, depois que a filha dela morreu de câncer. Mateus era tudo na vida dela, um menino trabalhador que catava latinha para ajudar nas despesas. Tinha saído de casa com R$ 5 no bolso, uma bermuda jeans emprestada do vizinho e o sonho de conseguir um trabalho. Ele achou essa carteira no ponto de ônibus há uns meses, ela explicou entre lágrimas. Disse que tinha tentado entregar na delegacia, mas nunca conseguiu vir até aqui. Acabou guardando. O delegado explicou que Mateus provavelmente usou a identidade do João para tentar conseguir algum trabalho, já que não tinha documentos próprios. A família era tão pobre que nunca tinha conseguido tirar RG para o menino. Quando Dona Conceição viu o corpo do neto, o grito que ela deu ecoou pela delegacia inteira. Era um grito de dor pura, de uma avó que tinha perdido a única família que tinha no mundo. Ali, naquele momento, eu entendi o peso da responsabilidade que carregamos quando achamos um documento perdido. "Se ele tivesse entregado a carteira", ela murmurava. "Se eu tivesse insistido para ele trazer os documentos dele." Mas, sabe o que mais me marcou? Foi quando Dona Conceição olhou para mim e para o João e disse: "Que bom que a senhora não perdeu seu filho. Pelo menos uma mãe vai dormir tranquila hoje." Naquele momento, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre e que esta história estava longe de terminar. Nos dias que se seguiram, não conseguia tirar Dona Conceição da cabeça. Enquanto eu tinha meu João vivo e saudável roncando no quarto ao lado, ela estava preparando um velório, sozinha, sem dinheiro nem para um caixão decente para o neto. Foi quando tive a certeza do que precisava fazer. Liguei para algumas amigas, conversei com o pessoal da igreja, mobilizei a vizinhança inteira. Se Mateus tinha usado a identidade do meu filho, de alguma forma ele tinha se tornado responsabilidade nossa também. Conseguimos arrecadar dinheiro para um velório digno, flores, até uma coroa com o nome dele. Mas mais que isso, conseguimos dar para Dona Conceição algo que ela nunca tinha tido: uma rede de apoio, pessoas que se importavam. No dia do enterro, a igreja estava cheia. Gente que nem conhecia Mateus estava lá porque a história tinha se espalhado pela cidade inteira. O João fez questão de ir, de carregar o caixão junto com outros rapazes da idade dele. "Mãe", ele me disse na volta, "eu podia ser eu ali dentro. E se fosse, eu ia querer que alguém cuidasse da senhora." Essa frase do meu filho me marcou mais que qualquer coisa. Ali, entendi que Deus tinha permitido aquele susto terrível na minha vida para me ensinar sobre empatia, sobre olhar para a dor do outro, sobre como um pequeno gesto pode mudar tudo. Adotamos Dona Conceição como família. Ela almoça aqui todo domingo, o João a chama de vó, ela ganha presente no Dia das Mães. A dor da perda do Mateus nunca vai passar completamente, mas pelo menos ela não está mais sozinha no mundo. Sabe qual foi a maior lição dessa história toda? Que às vezes Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte para aprender a valorizar a luz. Que um documento perdido pode mudar o destino de 2 famílias. Que a dor compartilhada se torna mais leve e a alegria compartilhada se multiplica. Hoje, 3 anos depois, sempre que vejo meu João saindo de casa, eu dou um beijo na testa dele e agradeço por mais um dia. E sempre que vejo Dona Conceição sorrindo aqui em casa, lembro que o Mateus, de alguma forma, continua vivo no amor que construímos. Às vezes, as coincidências da vida não são coincidências, são recados do destino, nos ensinando que somos todos conectados, que a dor de uma mãe pode ser aliviada pelo amor de outra família, que um erro da polícia pode se transformar no maior acerto das nossas vidas. E que no final, o que importa não é quase perder alguém que amamos, mas aprender a amar alguém que quase perdemos a chance de conhecer.
Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários a sua história também. Às vezes, desabafar é o primeiro passo para se libertar. Até a próxima!